ferramenta bem útil é a ferramenta de brush. O que é um brush? É uma ferramenta de pincel que tem no Illustrator. Então, assim, ele pode ser bastante útil para várias coisas que você queira fazer, assim, para talvez fazer um traço parecendo uma pincelada, ou então uma coisa, um padrão repetitivo, por exemplo, uma borda de um quadro, talvez, uma coisa desse tipo. E você pode criar seus próprios brushes, ou então tem vários que são já embutidos, que já vêm no Illustrator. Eles ficam aqui no... Você pode carregar eles aqui, Open Brush Library. Aqui na paleta de brushes tem esse menuzinho aqui. Aí você pode carregar um, né? Tem as categorias aqui, por exemplo, o artístico. Aí vem Paintbrush. Aí ele abre essa biblioteca de brushes que já vem inclusos no Illustrator. E aí você pode usar isso, né, que já tem pronto, são bem úteis assim quando você está com pressa, talvez, ou uma coisa, né, que você tem que fazer rápido, e aí você acha um brush que adeque ao que você queira fazer. Ou então você pode fazer seu próprio. Mas aí como é que você usa o brush? A ferramenta de brush está aqui, é esse pincel aqui. É só você passar uma... Você pega ele e seleciona o que você quiser, o brush que você quiser. Esse aqui, por exemplo. Aí você desenha a pincelada. Aí no caso, tem vários tipos de brushes. Esse aqui é artístico, por exemplo. Assim, muita gente que usou Corel assim, deve conhecer isso aí bem, porque era uma função bem conhecida do Corel, assim, era um diferencial que o Corel tinha que os outros não tinham. Mas aí o Illustrator parece que, né, pegou isso e melhorou mais ainda. Aí esse aqui é o pincel artístico, né? E você tem outros tipos, por exemplo, eu preparei uns aqui que é assim, eu quero fazer, por exemplo, uma corrente. Aí eu posso, assim, a corrente, se eu usar um brush artístico assim, a corrente vai ficar toda esticada, porque o brush artístico, o que ele faz, ele pega a imagem, uma imagem inicial que você cria, e ele estica essa imagem ao longo do caminho que você desenha. Então, por exemplo, se eu usar esse mesmo pincel, essa mesma arte, e fizer uma coisa mais curta assim, ele vai ficar mais achatado, então com uma aparência mais natural, dependendo do desenho inicial. Agora, se eu fizer uma coisa super comprida assim, né, ele vai esticar o negócio completamente, vai distorcer, pode ficar ruim. Também pode ficar bom, mas para você fazer uma coisa que você queira que seja uniforme, tipo uma corrente, por exemplo, que tem, né, os elos que não se esticam, eles são, né, duros, é melhor você fazer uma coisa que é o repetitivo. Né? Aqui eu vou criar um brush qualquer aqui. Vou fazer esse círculo aqui. Assim. Aí para você criar, é só você arrastar para a janela de brush. Que aí ele abre essa janela aqui. Aí, New Scatter Brush, que é um dos tipos. O Scatter Brush, ele é bom para você, se você quiser fazer uma coisa assim, tipo um spray assim, aleatório, de uma forma só. Ele é bom para isso. O Art Brush é o artístico, né, aquele que eu mostrei da pincelada. E o Pattern Brush é o padrão repetitivo, que você usa um módulo, no caso aqui a corrente, e pode até botar um módulo para terminação e para o início do caminho. E aí eu vou explicar aqui. Eu não vou criar essa bola não, porque eu não preciso disso. Então, eu vou criar um brush artístico, assim, só para ver. Por exemplo, eu quero fazer... na verdade aqui eu já criei um bacana, assim. Eu posso usar até. Que é essa chama aqui. Aí, isso aqui eu vetorizei de um desenho, assim. E aí eu vi aquele desenho e quis usar isso, assim, talvez numa curva. Eu desenho a curva e coloco a chama. Que aí a chama se adapta, né? Eu não preciso
eu não preciso ficar imaginando como que seria essa chama reta na curva e tentar vetorizar isso. Eu simplesmente faço a linha, que inclusive depois eu posso vir aqui e editar essa linha e o brush já atualiza no formato novo, né? Aí eu não preciso ficar revetorizando tudo, assim, se eu mudar a forma básica, essa forma básica aqui. O brush já faz isso pra mim, eu não preciso revetorizar essas pontas ou essas curvas todas. Ele já faz tudo pra mim. Então, o que eu fiz foi isso, eu vetorizei, no caso eu vetorizei essa chamazinha aqui, arrastei pra cá, eu vou criar isso de novo, arrastei lá, aí botei Art Brush, ok, aí ele abre isso aqui. Aí aqui ele está mostrando a minha forma, né, e a direção que eu quero que isso, né, seja, porque ele não detecta, assim, se eu desenhar uma forma na diagonal, ele não vai saber, ou se eu desenhar uma forma em pé, ele não vai saber que aquilo é uma forma em pé, sacou? Então eu tenho que falar para ele que aquilo é uma forma em pé, e eu não quero que ela seja desenhada de um lado para o outro, que aí vai ser a largura da arte, vai ficar totalmente distorcido. Por exemplo, se eu botar aqui a direção assim, sacou? Eu vou fazer uma pincelada, só que ele vai desenhar como achando que aqui é o início e aqui é o final, assim. Só que tá errado, o início é aqui e o final é aqui. Então eu coloco a direção assim. Então essa é a direção que vai ser a minha pincelada. Aí aqui largura, né? Eu posso botar menor do que 100% ou maior e tal. Posso flipar ele. Tem umas opções aqui, como que acontece a colorização, porque você pode pintar e depois você muda a cor dele. E aí você escolhe como vai ser quais são as regras de você colorir. Aí tem até umas dicas aqui de como é que funciona cada tipo de colorização. Eu não vou ficar explicando isso, mas é bom você pegar e fuxicar, assim, porque isso vale quando você tem uma forma com áreas transparentes, por exemplo, assim. Aí ou então tons diferentes, assim. Aí isso aqui explica como é que ele vai colorir esses tons, como é que ele vai tratar isso quando você coloca uma cor nova. Se ele vai chapar tudo, ou se ele vai pintar os tons que já estão lá, com tons da cor que você escolheu. Aí você define isso aqui, no método. Aí beleza. Tá pronto, eu posso botar um nome aqui, sei lá, fogo. E aperto OK. Aí ele criou, apareceu aqui. Aqui, a minha chaminha. Aí agora eu posso usar. Eu posso até deletar isso aqui e, né, escolher ele e pincelar, desenhar com isso. Né? Posso fazer vários desenhos que eu quiser. Aí, vou explicar o Scatter Brush agora, que é aquele que é bom para fazer coisa assim, coisa aleatória, assim. Você quer espalhar uma forma assim aleatoriamente. É bem artístico também, assim, se você quiser fazer uma coisa mais solta. Então, eu vou fazer uma forma qualquer aqui, sei lá, essa ameba aí. Vou pintar isso de preto, talvez. Tá. Aí isso aqui eu quero que seja, né, a base do meu scatter brush. Só arrastar para lá de novo. New scatter brush, ok. Aí tá, eu vou dar ok aqui, porque depois é melhor eu desenhar e ir mudando isso aqui para ver como é que ele vai aparecendo, como é que ele vai modificando lá. Então eu vou dar ok de uma vez, posso deletar isso aqui e já vou dar uma pincelada com esse scatter brush. Tá, né, tá horrível, eu não quero isso. Então eu clico duas vezes lá, aqui no carinha que eu criei. Cliquei duas vezes e ele abre essa janela. Aí eu tenho que ligar esse preview, né, para poder ver o que está acontecendo aqui em tempo real. Só que então o que eu quero? Eu quero que isso aqui seja uma forma que se espalhe assim, de um jeito aleatório, que o tamanho seja aleatório, a rotação seja tudo aleatório. Então o que está aqui fixed, eu boto random aqui, né, o espaçamento, tamanho, espaçamento, scatter é quanto que ele vai espalhar, eu boto random também, rotação, random. Aí, ó, você já vai vendo uma diferença, porque aqui é o mínimo e valor máximo que eu quero botar. Só que o valor máximo, ele tá ficando muito grande, tá vendo? Eu não quero isso, eu quero que ele fique no máximo, sei lá, 120% mais ou menos. No mínimo, para não ficar pequeno demais, invisível, eu boto, sei lá, 30%. Espaçamento também é a mesma coisa,
Posso aleatorizar isso, posso não aleatorizar isso, mas eu acho legal, assim, nesse caso aqui. Aí scatter é espalhar o quanto que ele vai se espalhar, né? Aqui eu botei no mínimo e máximo, e rotação, que dá super ideia de aleatório. Aí eu boto menos 180 mais 180, que ele pode estar em qualquer ângulo possível, assim, ele totalmente aleatório. Eu vou diminuir o espaçamento aqui para ficar mais aglomeradozinho, assim. Aí aqui mesma coisa, o método de colorização lá, que explica, você define. Aí a rotação relativa à página ou à forma. Isso aí, quando está aleatório, acho que não importa muito, não. Aí eu posso dar um nome aqui, sei lá, ameba. Ok. Aí aqui eu dei ok e eu quero aplicar essas coisas para as formas que já estão lá na página. Ou não, né? Mas eu quero aplicar. Apply. Beleza. Aí eu já tenho isso. Então tá tudo aleatório. Qualquer pincelada que eu der, ele vai gerar uma coisa totalmente aleatória sem meu controle. Então, isso é bom assim, para você fazer uma coisa mais solta, mais artística. Assim. Ok. Aí o último é o Pattern Brush, que no caso é essa corrente aqui, que eu já até criei. Eu não vou ficar criando isso de novo, porque demorou um pouco para vetorizar isso aqui. Mas o negócio é você pensar no módulo que vai se repetir. E o módulo, no caso, é esse elo aqui, e aí metade do elo que sai e metade do elo que entra. Que aí quando você botar, quer ver, vou desagrupar isso, você pode experimentar quando você está criando isso, você duplica com Option ou então Alt e vê se encaixa. Aí encaixou certinho, tranquilo, você imagina isso, né? Aqui para eu fazer isso eu apertei Ctrl D, que ele repete a última ação, maçã D, né, comando D. Que aí você vê como é que ele vai ficar mais ou menos. E aí, fora isso, eu ainda criei uma forma de final, né, e uma forma de início, das pontas, né, para ele não ficar terminando com esse corte aqui quadrado. Sabe? Aí isso aqui é bem útil, e aí o negócio fica bem, né, fica bem acabado aqui. Aí como é que eu transformo isso em brush? Eu pego um módulo só, coloco ele do tamanho mais ou menos que eu quero, porque o tamanho que eles entram aqui na janela de brush é o tamanho padrão que eles vão sair. É lógico que você pode mudar esse tamanho, mas é bom você já pensar em qual tamanho mais ou menos você quer que ele saia para você já escalonar ele aqui e arrastar para cá. Aí arrastei, botei Pattern Brush, aí tá, ele abriu isso aqui. Então, aqui o meu elozinho tá aqui. Esse aqui esse quadrado serve para o módulo que vai estar assim no meio do caminho, assim, né? No intermediário. Aí aqui tem um quadrado que mostra, que define qual vai ser a forma que vai estar no canto externo. Se você tiver tipo um quadrado assim, né? Se quiser fazer uma borda assim, um contorno para né, uma moldura talvez. Aí você define qual vai ser a forma que vai ficar na ponta externa. E se você tiver uma ponta interna também você define a forma, mas isso eu não vou explicar não, porque é coisa demais, dá pra deduzir a partir disso aqui, que é o módulo de início e o módulo de final, né, que são as pontas que eu fiz ali. Aí isso eu defino depois. Primeiro eu, né, nomeio isso aqui, talvez corrente, aqui método de colorização de novo, escala, ok, não sei o que lá, aí beleza, criou. Então ele criou esse daqui, essa corrente aqui. Então vamos testar isso. Olha lá. A corrente, isso é bom porque você faz uma forma curva, o Illustrator já distorce de um jeito assim, tranquilo para se adaptar, né? Ele não faz o negócio ficar duro assim, sempre, assim, ficar todo quadrado. Ele distorce um pouquinho para se adaptar à sua curva. Só que aí no final aqui, né, é aquela história, tá sem terminação, tá sem acabamento, aqui e aqui. Então eu posso pegar esse aqui de início e adicionar aqui.
Então, no caso, é o penúltimo e o último quadradinho. Então, o penúltimo é o de entrada, né? Esse aqui que fica na esquerda, e o último é o que fica na direita. Só isso que tem que lembrar. Se você esquecer, é só clicar 2 vezes e conferir lá, ó. Penúltimo é o da esquerda e o último é o da direita, é o da saída. É o de saída. Que a direção disso que você define é sempre da esquerda para a direita, quando você cria esse brush aqui. Então, quando você cria um módulo, você tem que pensar ele sempre na horizontal. Você não pode criar um módulo na vertical e definir vertical aqui. Ele sempre tem que estar na horizontal. Não é que nem o artístico, que você pode mudar aquela seta lá para vertical. Seria sempre na horizontal. Então, só que aí como é que eu arrasto? Eu estou tentando arrastar para cá, ele está querendo criar um novo, mas eu não quero. Então eu seguro Option ou então Alt no PC e arrasto para dentro da casinha desse brush que já existe. No caso é esse aqui. Olha lá, aí ele já adicionou aqui. Tá aqui o meu início do ela, a minha ponta. Aí ok. Aí eu quero aplicar isso para o que já existe. Ó. Aplicou para esse aqui. Essa ponta aqui tá meio esquisita, posso ajustar isso, pronto. Aí a saída, faltou a saída, mesma coisa. Segurei Option ou então Alt no PC e botei no último lá, na última casinha. Aí ele apareceu ali, eu dei OK, aplicou pra cá. Aí ficou assim, uma corrente fechadinha. Eu posso desenhar qualquer coisa que eu quiser. Ele repete, dependendo do tamanho ele aumenta o número de elos ou não. Eu posso mudar essa forma, claro. Essa que é a grande característica do brush, é que você pode mudar a forma depois que você criou ela. Você precisa revetorizar isso aqui tudo. E ele até que cuida bem dessa distorção aqui. Às vezes ele dá umas ziqueziras assim na ponta, assim, quando você tem uma ponta muito brusca, ele faz isso, mas no geral assim ele cuida bem dessa parada aí, dessa história. Aqui, por exemplo, ele distorceu tranquilo, assim, você não percebe de longe, assim, sabe? Mas fica bem natural, assim, parece que parece umas correntes mesmo. Então é isso. O negócio é você pegar e ficar experimentando, talvez com o comprimento da forma. Se você tiver uma forma assim e quer fazer uma pincelada muito mais comprida, é melhor você aumentar essa forma, né? Adaptar ela na mão, talvez, ou então, em vez de você esticar, você pega os pontos mesmo, né? Estica assim. Aí beleza, tem um brush que vai se adaptar numa forma mais comprida. Deixa eu até aumentar isso aqui um pouco mais. Assim. Aí eu crio um brush disso, né? Art Brush, ok. Pego essa mesma forma e aplico esse brush novo que eu fiz. Ó, é a mesma forma, só que os pontos, eu só mudei os pontos aqui. Então ela fica mais, ela fica um pouco melhor do que esse original, que o original era um pouco mais curto, ele esticou muito. Aí esse aqui se adaptou. Aí você tem que equilibrar isso com o Art Brush. Aí o último, vocês devem ter visto ali na janelinha que apareceu, era o caligráfico, que estava desmarcado. Eu não sei como é que cria exatamente a partir da página assim, mas eu sei como é que cria o caligráfico a partir daqui. Eu apertei esse botãozinho aqui de novo, aí ele abriu aqui. Aí eu posso criar um caligráfico. Aí dei OK. Caligráfico é uma ponta caligráfica que você define aqui. Aí você define o ângulo, se o ângulo vai mudar aleatoriamente, ou com a pressão da caneta, se você tiver uma tablet, ou com a inclinação, ou sei lá. Eu boto isso aqui fixo, sei lá, vou botar fixo com um ângulo assim, aí o nível de redondo, você pode arrastar esses pontos aqui, ou então botar uma porcentagem fixa, e o diâmetro. Aí o diâmetro, no caso, eu estou com uma tablet aqui com um sensor de pressão, eu coloco pressão, que aí a pressão vai controlar o tamanho
da minha pincelada. E aqui eu coloco o máximo do diâmetro que vai ter. Aí dei OK, selecionei aqui, aí vou começar com uma pressão baixinha, assim. Aí se aumentar a pressão, ele, né, engrossa. Depois diminui. Isso é bom para você fazer, talvez, caligrafia, né, se quiser fazer uma caligrafia vetorial. Aqui eu posso até afinar um pouquinho para ficar melhor, né. Aí é isso. Você tem a caligrafia, você quer, tipo, isso aqui ficou meio ruim, você ainda pode mudar, né, esses pontos assim e, né, modelar o que você quer que fique. Aí é isso. Espero que tenha dado uma iluminada aí. E o negócio é sair experimentando com isso, porque é uma ferramenta bem legal, assim, bem útil, que muita gente esquece de usar. Assim. Eu acho que dá para ser usada de vários jeitos, ainda mais esses vários tipos de brush que você tem, você pode fazer umas coisas bem ricas. Assim. E aí vale a pena conhecer bem essa ferramenta aí. Aí pedindo aí para comentar sempre e dar um feedback aí no e-mail ou então no comentário, que eu fico feliz. É isso aí. Até a próxima.